Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível acompanhar também pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O Embaixada Brasil continua com a sua série de entrevistas com os vereadores eleitos de Cubatão. O convidado de hoje é Alessandro Oliveira, do PL, vereador eleito com 1.586 votos. Seja bem-vindo, Alessandro. Opa, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com os meus amigos. Né? Já estava à disposição, né? Sempre estive com vocês, atuando na área social e saúde, e agora com a responsabilidade ainda maior, deixar muito claro a todos que estarei sempre à disposição. Prazer imenso. O prazer é todo nosso, Alessandro. Nos comentários, o sociólogo do jornal Folha de Cubatão, Aderbal Gama. Olá, nosso telespectador, é uma satisfação estarmos aqui. Quero parabenizar o meu amigo Alessandro Oliveira pela expressiva votação e pela 5ª colocação no geral como vereador eleito de Cubatão nas eleições de 2020. Como vocês podem ver, Embaixada Brasil, entrevistas, curiosidades e informação. É só aqui, TV Polo de Cubatão e também na TV Santos. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é Alessandro Oliveira, vereador eleito pelo PL aqui na cidade de Cubatão. Bem, Alessandro, seja bem-vindo mais uma vez. E eu gostaria de perguntar para você logo no início do programa, quem é o Alessandro Oliveira, para quem não conhece Cubatão? Bom, reforço mais uma vez o agradecimento, né, de estar aqui hoje. Alessandro Oliveira, filho de Cubatão, né? Nascido aqui, cresci aqui, formei minha família aqui, nasci aqui em 1974, na Santa Casa, que hoje é a Escola de Medicina, ali aquele prédio, né? E tenho um orgulho muito grande de ser cubatense, gosto demais dessa cidade, tenho uma gratidão imensa, cidade essa que acolheu os meus pais, né? Sou filho de pais nordestinos que vieram do Nordeste para cá, a intenção de trabalhar, de construir uma família. Sou filho de um guerreiro, de um trabalhador honesto, né? Hoje aposentado, lógico, meu pai. E nós, por gratidão à cidade que vivemos até o dia de hoje, tenho hoje uma oportunidade muito grande de retribuir. Tenho aqui meus filhos, aqui que eu estudei nas escolas do município, né? Nas escolas municipal, estudei no Lorena, estudei no Lincoln, estudei no 31 de Março, aqui trabalhei, né, tive a oportunidade de trabalhar na indústria, trabalhei aqui também numa contabilidade bem conhecida aqui na cidade, na contabilidade cubatense, aqui que construí um ciclo de amizades, aqui que fui estudar, né, me formei, graças a Deus e graças ao apoio da minha família, a minha primeira formação, sou gestor público, me formei logo em seguida em psicologia, sou psicólogo hoje, trabalho numa entidade social, não mais, agora afastado já por um período, mas desenvolvi um trabalho muito bonito, rico, né, que é a questão de cuidar de pessoas, né, isso é uma gratidão que eu tenho, muito grande, e uma satisfação imensa de poder contribuir na vida do próximo. Trabalho com um público que muita gente ignora, um público invisível, mas para mim foi uma realização muito grande na minha vida, né, de estar atuando por quase 20 anos, completa ano que vem, com pessoas que sofrem decorrência da dependência química, dependência do álcool e outras drogas, um trabalho que a gente desenvolve todo esse tempo e tivemos a oportunidade de ajudar muita gente, de ajudar muita família. A gente também sempre atuando na área social, que é uma política pública que eu admiro bastante, que eu gosto bastante. Também contribuí, né, acredito que bastante, na política de saúde do município, onde fui conselheiro de saúde por muito tempo, tive a oportunidade de presidir o Conselho de Política de Saúde do município, conselho esse que tem o papel de nortear as políticas de saúde, né? E a gente aprendeu bastante, né? Eu sou bastante curioso, eu gosto bastante de saber, de ter o domínio da onde eu me interesso, e a gente, o tempo que passou, a gente colaborou bastante.
O Alessandro é um cara, assim, legal, né? Ainda falei isso hoje com minha esposa, a gente estava na cidade resolvendo uns problemas da nossa família, né? Coisa de banco e tal, e eu me considero um cara legal, né? Um cara que se preocupa com o outro, que gosta das pessoas, né? Que acho que isso que é um requisito fundamental do agente político. Ele precisa gostar de pessoas, ele precisa ter empatia, ou seja, trocar de sapato com as pessoas, e isso eu gosto de ser bom, né? Isso eu trago do meu pai, né? Eu gosto de sempre dispor isso, né? Da pessoa honesta, solidária que é, da minha mãe, uma pessoa magnífica, e esses princípios de família eu carrego e tento passar para os meus filhos, porque essa é a função nossa aqui na Terra, é fazer pelo próximo. Acho que não teria sentido se não fosse isso. E tão legal quanto o Alessandro Oliveira, o Aderbal Gama, que vai fazer uma pergunta para o Alessandro agora. Mais uma vez, parabéns, Alessandro Oliveira, 1.586 votos. Cresceu bastante a sua votação, né? Sim. Parabéns, Alessandro. A que você atribui esse avanço no seu número de votos, Alessandro? O trabalho que nunca deixamos de fazer, né? Eu sempre uso deixamos porque não foi somente o Alessandro, né? Foi um grupo de pessoas que gostam da cidade, que gostam da política pública, e que para se desenvolver uma política pública hoje a gente entendeu que precisávamos de um mandato político, né? E esse grupo se envolveu desde a eleição passada, que a gente disputou uma eleição que foi muito bem votado, o nosso projeto, mas a gente saiu muito tarde candidato e o resultado não foi suficiente para ganharmos a eleição. Tivemos mais votos que vereador eleito, mas por conta de algumas situações de partido e tal, não foi a vontade de Deus primeiramente e não foi a vontade da maioria da população. E, enfim, continuamos trabalhando na área social e saúde, continuamos desenvolvendo projetos voltados às pessoas, né, a cuidar de pessoas, e o reconhecimento da população foi esse, os 1.586 votos. Gosto sempre de dizer que a gente não é vereador hoje, né, a partir de 1º de janeiro, lógico, de 1.586 pessoas, somos de quase 130 mil habitantes, mas essas 1.586 pessoas entenderam que a gente tem condições de representá-las, né, tem condições de representar a cidade pautando política, né? Gosto sempre de dizer isso, né? Aqui nos bastidores eu estava comentando, não sou aquele que pensa em barganhar, jamais, né? Eu disse num programa que passei recentemente, quero fazer com que essas 1.586 pessoas sintam orgulho do voto depositado no nosso projeto, e eu quero ser comentado na cidade como um vereador diferente, que pauta política, que faz a política pública chegar a todos. Esse é o meu sonho, né? E vou fazer assim. Com essas palavras do Alessandro, já estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas você da poltrona não sai daí. Embaixada Brasil, volta daqui a pouquinho com mais entrevista com Alessandro Oliveira, vereador eleito na cidade de Cubatão pelo PL, Partido Liberal, com 1.586 votos. É só aqui, TV Polo de Cubatão e também TV Uni Santos. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. A Embaixada retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o vereador eleito pelo Partido Liberal em Cubatão, Alessandro Oliveira, com 1.586 votos. Bem, Alessandro, você entrou na Câmara por um partido que já teve seu auge em Cubatão, na época do prefeito Clermont Castor. Naquela época, o próprio prefeito Clermont era desse partido, juntamente com outros 3 vereadores. Esse partido volta forte, né? Tem você, tem o vereador Kleber do Cavaco e o próprio ex-vereador Geraldo Guedes, que chegou muito próximo de fazer 3 vereadores. A bancada do PL por muito pouco não fez 3 vereadores. Como o partido está se organizando mediante você e o vereador Kleber,
para atuar dentro da Câmara Municipal de Cubatão? Como você disse, vem se organizando cada vez mais, né? Teve uma organização e a gente precisa ressaltar a importância de alguns quadros que fizeram parte da executiva, né? Hoje o presidente Genaldo, na época era o Geraldo, mas como foi candidato, ele deixou a responsabilidade para o Genaldo, que hoje é secretário de Finanças. O nosso tesoureiro Marcelo Panini, o experiente Pinheiro fez parte também, alguns outros quadros que fizeram parte. Tiveram seu mérito, né? Trabalharam bastante. Difícil você compor 23 candidatos, né? Hoje, colocar 23 pessoas que têm aí vontade de ocupar uma cadeira no Legislativo, e é difícil você manter essas pessoas animadas e eles conduziram de uma forma brilhante. Eu quero agradecer eles, né, que tiveram essa honra com o partido de trabalhar para que fizessem vereador e por pouco, como você disse, não fez o terceiro vereador. E a gente, né, tem o bom é inimigo do melhor. Lógico que tive até uma conversa recente com o pessoal que a ideia é se organizar ainda mais, né? O partido cresceu nacionalmente, né? Algumas prefeituras foram eleitos prefeitos, vereadores, alguns hoje que ocupam tanto deputados federal e estadual que tem aí a tendência na janela de disputar uma eleição pelo PL, o partido é muito grande, né? E como você disse, foi grande lá atrás e voltou a ser grande, na época PR, hoje PL, e tem tudo para o partido ter ainda mais condições do que a eleição de 2020. Tem condições até mesmo de lançar um candidato a prefeito, né? Isso a gente tem que ter sempre em mente, de fazer o partido crescer, mas para isso precisa ser um terreno onde as pessoas, né, entendam que é bom, né? O partido político ele não tem que ter simplesmente a ideia de compor pessoas para disputar a eleição. Ele tem que ter um projeto, né, durante 2 anos, 4 anos, que faça com que as pessoas entendam que é um partido interessante para disputar a eleição. Adrival Gama? O PL, Alessandro, é do grupo da coligação do prefeito. Sim, Ademar, do prefeito Ademar. Faz parte sim. desse grupo. Sim. E é natural que o partido que faz parte dessa coligação vá para administrar a cidade. Cogita muito na cidade que o Alessandro Oliveira vai ser secretário de saúde, isso é verdade? Não fiz nenhuma discussão sobre isso, né? Muito bom a pergunta para a gente ter a oportunidade aqui de esclarecer. As pessoas falam isso porque a gente atua na saúde há quase 10 anos, 9, 10 anos, como conselheiro de política de saúde. A gente, como eu disse, é curioso, né? Bastante interessado em saber sobre as políticas, principalmente na questão da política de saúde preventiva, né, da atenção básica. A gente gosta demais, né? Acho que interessante é o investimento na prevenção, na atenção primária, mas isso eu não tive nenhuma conversa e lógico que essa decisão não tomaria o Alessandro Oliveira, seria o grupo como eu disse, de agentes políticos, né, que fazem parte do meu grupo, mas eu particularmente não tenho interesse. Eu fui eleito para representar, eu fui eleito para propor políticas, eu fui eleito para fiscalizar o executivo e o legislativo, e é esse pensamento que eu tenho, uma vontade muito grande de estar desempenhando um bom trabalho. Eu só mesmo pensaria nessa possibilidade se eu tivesse entendimento que eu teria autonomia para desenvolver um trabalho, mas confesso que o momento não é adequado para se pensar nisso, porque a gente precisa pensar macro, né? Ou seja, no projeto político de vereador, né? Mas estou à disposição para ajudar quem quer que seja o indicado do prefeito à secretaria, se vai manter ou não, não sei, porque a gente tem interesse em fazer pela população de alguma forma, sendo vereador, sendo secretário, sendo conselheiro, sendo munícipe. Alessandro, a gente conhece você fora da política também, Cubatão é uma cidade onde as pessoas se conhecem, como você falou aqui no começo do programa, né, nós somos amigos aí de longa data. Eu e Adrival conhecemos você já de uma forma mais pessoal, fora da política. A gente sabe que você é uma pessoa de opiniões fortes e convicto dos seus atos. O Alessandro, ele vai trazer um pouco dessa personalidade para dentro da Câmara, e você acha que essa sua personalidade ela vai facilitar ou vai dificultar o seu entrosamento com o Poder Executivo? Sim, o Alessandro ele é um só,
né? Ele não é o Alessandro pessoa, é o Alessandro político, o Alessandro daqui a uns dias vereador. Eu sou convicto, né? E vou manter esses meus posicionamentos, essas minhas crenças no mandato. Eu quero demais exercer um bom papel, eu disse isso em campanha, que quero fazer um mandato diferente de tudo isso que nós vivemos tempos atrás, nas câmaras que tivemos. Eu acredito que vai facilitar, né, a relação com o executivo, porque se eu sou executivo, eu entendo que o fiscalizador, bem fiscalizador, ele me ajuda, né, até, ele traz para mim as demandas, ele me mostra onde falha, ele traz para mim as discussões. Então eu acredito que esse meu posicionamento, essa crença vai ajudar muito na relação com o executivo, né? Estarei sempre na intenção de propor política, tudo que vir a fazer vai ser na intenção de resolver, não fazer a crítica por crítica, porque isso não leva a nenhum lugar, né? As pessoas perguntam para mim, pô, Alessandro, aconteceu aí de ter umas discussões dos vereadores eleitos, você não participou, como assim? Eu falei, olha, eu deixo muito claro que eu tenho o meu posicionamento, ouço demais o meu grupo, inclusive tem um aqui hoje no meu grupo conosco, divido muito isso com as pessoas do meu grupo para tomar uma decisão. Lógico que eu tenho as minhas convicções, mas deixo muito claro que o meu mandato, a decisão do meu mandato é minha, ninguém faz por mim, ninguém vota por mim, ninguém propõe por mim, vai ser sempre o Alessandro querendo construir, né? Se lá na frente a gente entender que a gente fiscaliza e não tem resolução do que a gente reivindica, aí a gente recorre, tem outro pensamento, outros posicionamentos. Mas a minha ideia hoje é de propor ao Executivo políticas que beneficiem a população. Adeval. Já teria você algum projeto nesse sentido, Alessandro? Não entendi? Já teria você algum projeto nesse sentido na área de saúde? Olha, eu sou muito, como eu disse, defensor das políticas de saúde preventiva, né? A atenção básica do nosso município precisa de um up. Eu vejo aqui a questão dos investimentos altos na urgência e emergência, tanto no hospital, pronto-socorro central, infantil, UPA, e o nosso contrato voltado à atenção básica é o menor contrato. Eu acho que quando a gente oferece saúde preventiva, menos doentes a gente produz. Bem, né? A produção está me informando que falta um minuto para encerrar o bloco, e o Embaixada Brasil segue. No terceiro bloco, vamos abordar um pouquinho das políticas públicas Sim. que o Alessandro tem como propostas para o seu mandato. Embaixada Brasil é só aqui, TV Polo de Cubatão e também TV Uni Santos. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. A Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu terceiro e último bloco. Como já dissemos, o convidado de hoje é Alessandro Oliveira, vereador eleito pelo PL de Cubatão com 1.586 votos. Alessandro, você estava falando um pouco do organograma de saúde, né, no bloco anterior. Sim, a gente estava falando em questão dos contratos de saúde, né, que nós, quanto conselheiro, sempre estivemos atentos. Eu acho que a administração pública, o executivo, tem que ter um olhar, um enfoque específico na atenção básica. Quando a gente investe na saúde preventiva, além de ser mais barato isso, mais econômico isso, a gente evita um sofrimento de muitas pessoas. Então, vai ser uma luta nossa, né, de ver as nossas unidades básicas bem estruturadas, estratégias da saúde de família completas, né, a questão do vínculo com o paciente. Então a gente vai ter esse enfoque especial nessa questão de saúde preventiva. Lógico que a gente tem diversas ideias, eu tenho alguns projetos na cabeça, a gente discute sempre com o grupo, na questão da pessoa com deficiência, que eu acredito que a política está bastante precária nessa questão,
A gente tem um número muito grande de autistas hoje no município, crianças que precisam serem atendidas, né? Fazerem seus acompanhamentos, e as pessoas precisam recorrer a outros municípios, e a gente precisa ter política voltada a esse segmento, né? Hoje nós temos a Casa da Esperança, que trata as crianças com deficiência, mas um serviço limitado e precisa do olhar político para essa questão bastante delicada, e nós, quanto vereadores, estaremos cobrando essas políticas do Executivo. E tem muita coisa na cabeça, assim, que questão do CAPS, né? Hoje, infelizmente, a saúde mental das pessoas precisam de uma atenção, e a gente tem aqui um número muito grande de pacientes, as estruturas não estão suportando mais, e a gente precisa fazer uma discussão macro para entender como que a gente consegue dar condições, qualidade no atendimento para essas pessoas. Lógico que não vai ser um programa só que a gente consegue falar dos nossos projetos para a cidade, mas uma coisa que eu levantarei a bandeira e seguirei esses 4 anos, com certeza, é a questão de saúde pública. Iremos para cima para fazer com que a política pública de saúde chegue na população de Cubatão. Ademar. Alessandro, dentro da área da saúde, nós estamos percebendo um número crescente de casos de Covid em Cubatão. Essa coisa está aí, chegar aos 10 mil casos, eu acho, né? E você que está dentro do Conselho de Saúde como membro e agora como presidente há algum tempo já, como é que você está vendo lá dentro? Como é que você viu? Nós estamos preparados para essa demanda? Como é que funciona quando uma pessoa pega Covid, um munícipe pega Covid, por exemplo, a vaga vai para ele, tem que esperar ir para o sistema? Explica um pouco para a gente como é que funciona isso lá dentro. Sim. Apesar de estar afastado das atividades do Conselho, né, por conta que disputei a eleição, a necessidade do afastamento, né, da descompatibilização, a gente está sempre conversando com as pessoas que estão à frente do Conselho, o presidente hoje em exercício, Márcio Azenha. Olha, o mundo não tem preparo para o que a gente vem vivendo, né? Agora o Brasil vivendo já uma segunda onda, casos crescentes, assustadores, as pessoas ainda pagando para ver, duvidando da doença, né? O número em Cubatão cresce assustadoramente, infelizmente, e o que nós temos hoje quando entra porta dentro do pronto-socorro, da UPA, do serviço de urgência e emergência com paciente com síndrome gripal, ele é atendido como se tivesse Covid, independente de se for ou não, né, que isso precisa combater. E caso o paciente já esteja em avanço da doença, após os exames realizados, solicita-se a vaga. Como eu disse, que anterior ao início do programa, existe a regulação municipal, né, que pede a vaga para o hospital de Cubatão. Caso não tenha a devolutiva dada para o hospital para a regulação municipal, esse paciente é inserido no CROSS, e aí qualquer que seja o hospital, esse paciente é encaminhado. A gente está tendo casos de pessoas que estão se recuperando, graças a Deus, muito grande, mas eu ainda tenho muito receio, porque o número cresce e as pessoas, como eu disse, pagam para ver, e os idosos são os que mais correm risco, aqueles que têm doença de base correm risco. Eu fiz parte anterior, lá no início, em fevereiro, março, do Comitê de Enfrentamento ao Covid, e a gente tinha uma ideia do que isso ia acontecer, mas superou, né, a nossa ideia de números, né, superou na forma negativa, e eu vejo ainda que as pessoas ainda pagam para ver. Tem o lado, né, que a gente precisa festejar, as vacinas, né? O Reino Unido hoje está vacinando as pessoas do seu país, e aqui, infelizmente, por algumas falas estabanadas do responsável maior pelo país, no caso o presidente da República, a gente ainda está aqui na expectativa de quando nós iremos vacinar primeiramente os idosos, os profissionais de saúde. Mas o que nós temos hoje, acho que é uma sugestão, né, assim, que eu recomendo, vamos preservar os nossos idosos, vamos manter o distanciamento, o isolamento é a melhor saída, e vamos, né, tá na boca do gol a vacina, mas as pessoas parecem que duvidam dos números crescentes na cidade de Cubatão. Alessandro, um tema que você domina com bastante prioridade e propriedade também
até porque você foi o idealizador desse projeto aqui na cidade, que é o projeto da abordagem social, que foi executado no governo da ex-prefeita Marcia Rosa. Certo. E hoje a gente vê que Cubatão cresce o número desse público, dos moradores de rua. Pessoas que agora, nessa época de pandemia, ficam extremamente vulneráveis a mercê nas sarjetas da cidade. Como você vê Cubatão hoje sem esse trabalho? Eu gostaria de saber se é do seu interesse retornar com esse trabalho nessa nova legislatura de 4 anos e dentro desse período também dentro do Poder Executivo. Sim, é verdade, o número de pessoas que fazem da rua sua moradia crescem, né? Muito. Na cidade de Cubatão, nós nunca tivemos o número de pessoas que usam a rua sua moradia como temos hoje. Isso é uma política de assistência, lógico, dividida essa responsabilidade com a saúde pública, né? Mas nós precisamos do enfrentamento. Por qual motivo o número só cresce de pessoas que moram na rua hoje? Desemprego é uma das questões e principalmente a dependência química, né? Cerca de 90% ou até mais, 90%, 95% dessas pessoas têm problema de dependência química, têm problema com álcool e outras drogas, e essas pessoas precisam da oportunidade de ser tratadas. É uma discussão muito grande que precisa ser feita, mas precisa partir dos responsáveis pelas pastas de assistência, pela pasta de saúde, né, de dar condições para essas pessoas. Nós temos hoje casos que nunca tivemos aqui. Nós temos pessoas hoje no semáforo pedindo dinheiro, né? Nós temos pessoas, eu cito aqui Rua São Paulo, um jovem que aparentemente, né, não precisa ser técnico para entender que é um paciente que tem problemas de saúde mental, que tem problema de alcoolismo e não tem um enfrentamento, não tem uma política. Porque é muito fácil, Valentim Aderbal, falar assim, mas ele quer. Não. Ninguém sofre porque quer sofrer. Tem um doente ali que precisa ser resgatado e quem tem a responsabilidade de resgatar é o agente político. Então, sem essa, né? A política precisa chegar. Ele precisa de tratamento, ele precisa de uma discussão maior lá na frente, uma política de habitação, uma política de reinserção ao mercado de trabalho. Eu não posso simplesmente deixar o número crescer e nada fazer. Compromisso do meu mandato. Esse público vai ser atendido, independente de agradar secretários ou não, nós iremos fazer com que a política chegue para o menos favorecido, para esse público invisível, que é as pessoas que fazem da rua sua moradia. Bem, a produção me informando que estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, viu, Alessandro? Sempre gentil, na primeira vez que o Alessandro vem até aqui. E você tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que depositaram a confiança no projeto do Alessandro Oliveira e toda a sua equipe. Reforço novamente, como em algumas lives que eu usei nas minhas redes sociais, não irei desapontar. Aquele que acreditou terá orgulho do voto depositado. Toda a população vai saber que tem sim um vereador atuando em pró da cidade. Então, contem com a gente, estaremos trabalhando incansavelmente, faremos um mandato de qualidade, se depender do vereador Alessandro Oliveira, essa cidade avançar e muito. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez, se Deus permitir. Aderbal Gama. Bem, Alessandro Oliveira, mais uma vez, meus parabéns, 1.586 votos, uma votação expressiva, que você realmente faça valer esse voto, que você represente o município de Cubatão. Essa cidade é carente de várias coisas, não só na área da saúde, mas em várias áreas, que você não seja apenas mais um vereador. Porque sabemos que aqui é uma coisa, lá dentro é outra, você sabe muito bem disso. Espero que você realmente se faça representar e represente muito bem esses 1.586 votos e toda a população do Cubatão, não só esse, mas como você falou anteriormente, você é o vereador da cidade agora. Faça valer esses votos. Muito obrigado. E com a saudação de boas-vindas, com os desejos de prosperidade do Aderbal Gama ao Alessandro Oliveira, nós encerramos a Embaixada Brasil de hoje. A você que nos acompanhou, até mais e fiquem bem.